Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o presbítero Robson Antônio e estamos falando aqui diretamente dos estúdios da ADC TV. Estamos hoje para falarmos da nossa lição número 8, que tem como título Confessando e Abandonando o Pecado. O nosso texto áureo vai se encontrar em Provérbios capítulo 28, versículo 13, que diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Nesta lição, nós trataremos e estaremos aprendendo, então, que o pecado, ele tem que ser confessado. Em tempos onde as filosofias anticristãs, elas estão engodando muitos dos seguidores de Jesus, como, por exemplo, o que me dá prazer não é pecado. Logo, eu posso estar quebrando a lei e nunca confessar. E aqui que entra o nosso texto áureo, que diz: o que encobre, ou seja, o que não confessa as transgressões, nunca prosperará, nunca vai seguir em frente. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Querido professor, quero deixar algo bem claro aqui. Se alguém na classe chegar, levantar a sua mão e perguntar aonde que está na Bíblia que mostra que eu preciso confessar os meus pecados a Deus, você vai mostrar esse texto, Provérbios capítulo 28, versículo 13. A nossa verdade prática: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Então, não é apenas confessar, é confessar e abandonar, porque o arrependimento é isto. O arrependimento vai mostrar o teu coração contrito em não querer mais. Você espera que Deus pegue o seu pecado, lance no mar do esquecimento, e para isso você vai ter uma mudança de atitude. Introdução, finalmente. Atualmente, muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado por denominá-lo mera fraqueza ligada ao ambiente e aos aspectos hereditários. Nessa lição veremos que a Bíblia não ensina assim. Em uma epístola, o apóstolo João escreve que o pecado é real. Por isso, é um perigo para a vida do crente, pois suas consequências são trágicas. A orientação bíblica é de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado, como evidência do arrependimento, para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. E daí nós temos as bases bíblicas. Então, pecado não é algo abstrato. Pecado não é algo que o tempo apaga. Pecado é algo real. O pecado, a Bíblia diz que cheira as narinas de Deus. O pecado, ele gera consequências. Nós vimos consequências do pecado já nas páginas do Antigo Testamento. Nós vemos o pecado da Babilônia. Nós vemos o pecado dos povos de Canaã. Então, nós vemos o pecado da geração antediluviana. Então, o pecado é algo real e pecado tem que ter cuidado, porque um pecado não confessado, ou um pecado que não gera arrependimento, esse pecado, ele começa a chegar até o trono de Deus, e isso vai gerar justiça, isso vai gerar juízo. E lembram-se,
Cristo foi para a cruz do Calvário por causa do pecado do homem. Jesus, como uma ovelha muda, foi colocada no madeiro. Deus se silenciou. O próprio Jesus falou: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Porque o pecado da humanidade estava em Cristo. Hoje nós gozamos tempos da graça divina, mas essa graça através do sangue remidor de uma morte vigário que Cristo fez por nós. Vamos então para o nosso primeiro tópico, que tem como título A Confissão do Pecado. A síntese do tópico: o ensino bíblico da confissão do pecado traz a ideia de reconhecer e fazer a sua confissão. Então, nós temos que aprendermos a olharmos para dentro de nós e reconhecer as nossas falhas e as nossas faltas. E isso tem que ser tratado na classe da escola bíblica como doutrina. Por quê? Porque muitos não estão fazendo mais o filtro que é necessário ser feito. E aonde nós vemos vidas espirituais fracassadas. E precisamos estarmos de pé. Por isso que vamos começarmos então. A lição trata como definindo esta questão do assunto desta aula. Então, vamos começar com o verbo confessar. O verbo confessar, ela vem de uma palavra do original, do hebraico, que é iadar. Tá? Você lá na sua classe entende, não é iadar, você tem que botar um dar no final, porque o H no hebraico tem som de R, de um R só. Iadar. Então, ele quer dizer jogar, atirar, lançar. Indo um pouquinho mais a fundo, ele quer dizer que iadar é reconhecer o meu erro. Confessar, logo, iadar é um ato de gratidão a Deus pelo perdão que eu estarei recebendo do meu Salvador. Ela vem da raiz verbal radar, que significa estender a mão. Então, eu, em ato de gratidão, eu reconheço as minhas faltas, eu confesso diante de Deus e Deus estende a minha mão. Lembram-se que a palavra religare do latim quer dizer religar, ou seja, a comunhão foi religada. Cristo proporcionou isso para nossas vidas. Nós estávamos corrompidos, mortos espiritualmente, e a única coisa que nós fazíamos era pecar, porque nós estávamos em pecado, mas a morte de Cristo nos redimiu e nos religou, aleluia, em comunhão novamente ao Pai. Então, agora, Ele nos estende a mão, ou seja, aparecendo com o sentido de tomar conhecimento, saber reconhecer. No Antigo Testamento, no contexto de confissão de pecado. Vamos um pouquinho mais a fundo para ajudar você lá na sua aula. Nós temos um salmo que é o 32, está até aqui na lição. Ele chama um masquil de Davi. O que é um masquil? São 13 salmos de sabedoria. São 13 salmos de reconhecimento. E no versículo 5, Davi escreve assim:
confessei o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu, Senhor, perdoaste a culpa do meu pecado. Esse salmo está dizendo tudo o que nós explicamos aqui, mas deixa eu ir um pouquinho mais fundo aqui. O Strong, que ele fala etimologicamente dentro do original, quando ele fala confessei-te, ele usa a palavra yadar, que ele está dizendo admitir, considerou, confessou. Davi está dizendo: eu admiti o meu pecado. Então é importante nós reconhecermos que a gente falhou. O ser humano todo dia falha. A igreja do Senhor todo dia falha. Todos nós falhamos. E todos nós temos que admitir. É isso que Adar está dizendo aqui. Admitir as nossas faltas e as nossas falhas. E quando nós confessamos, o Senhor estende a mão e nos garante a vitória, o perdão. Deu para entender o primeiro subtópico? No segundo subtópico, nós vamos falar sobre a confissão bíblica do pecado. Aleluia. A confissão bíblica do pecado. O ensino bíblico gera a confissão do pecado. Então, a Bíblia nos ensina a nós reconhecermos e nos colocarmos diante de Deus. Por quê? Por que isto? Porque a única maneira de perdão a Deus depende deste ato. Depende de nós admitirmos, considerarmos a nossa falha e falarmos com o nosso Deus. Jesus deixou muito bem claro que ele não aceita orações vazias, orações bonitas, orações que eu quero me aparecer para as pessoas que estão vendo eu orar. Isso não tem valor. O que tem valor é uma oração sincera, uma oração que vem da alma, e nada é mais puro quando nós nos colocamos diante de Deus com um coração sincero. Lembram-se da oração do fariseu e do republicano. O fariseu era um bom religioso, ele dava o seu dízimo. Ele, quem sabe, ele lia os pergaminhos, ele frequentava a sinagoga. O problema dele é que ele vivenciava apenas a religião vazia. Então ele chegava e ele queria se vangloriar diante de Deus. E lembram-se o que Paulo escreveu no livro dos Romanos: não há um justo sequer, ninguém que agrade a Deus, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então aquele fariseu era para dizer: Deus, tu és grande, Deus, tu és santo, eu não sou nada, eu sou como a fumaça que se desvanece. Era isso, mas não, ele dizia: Senhor, eu dou o dízimo de tudo, Senhor, eu faço isso e aquilo. Enquanto o pecador que todo mundo julgava estava lá: Senhor, o republicano, eu estou aqui porque eu pequei. E Jesus, olha, é isto que Deus ouve. Pessoas que se colocam diante de Deus. Pode ser que não sejam as mais santas da congregação, mas elas se tornam mais puras, porque Deus estende a mão para ela. Então o perdão, ele é necessário. E esta confissão pode ser no momento da conversão,
ou até mesmo quando cometemos o pecado e nós abrimos o nosso coração para Deus. O terceiro subtópico fala sobre o símbolo da confissão do pecado. A lição diz: em arrependimento sincero e em confissão, busca o que é garantido por meio da palavra, o perdão. O que eu quero passar para o querido professor? Eu quero passar, por exemplo, Atos 3, versículo 19, que fala sobre arrependimento, que é o símbolo da nossa confissão. Nós só confessamos quando nós estamos arrependidos. E no grego, koiné, a palavra arrependimento quer dizer metanoio. O que é metanoio? É mudar de ideia, corrigir o coração. Isto é se arrepender. Se arrepender não é orar sempre pela mesma coisa. Você sempre erra e está dizendo: Deus me perdoa, e você comete o pecado. Deus me perdoa, você vai lá e comete o pecado de novo. Isto não é arrependimento. Você só quer se sentir com a sua alma lavada dizendo: eu falei para Deus. Porque arrependimento é mudar de ideia. A pessoa que está arrependida, ela nunca vai mais cometer aquele erro. Mudar de ideia é alguém que lá dentro está dizendo: eu vou corrigir o meu coração, que é a sede das minhas emoções. Então, metaneo, que é o arrependimento, é isto que ele vai querer. Para ter uma confissão, eu tenho que ter arrependimento. E para mim estar arrependido, para falar para Deus, eu estou dizendo: Deus, nunca mais eu vou cometer esse pecado. E daí você adquire a misericórdia e o perdão para Deus. O segundo tópico, o perigo do pecado não confessado. A palavra de Deus mostra a necessidade de se confessar o pecado, deixá-lo e assim alcançar o perdão. Os males dos pecados não confessados. Então nós temos que entender que um pecado não confessado, ele gera consequências. E uma dessas consequências que eu quero falar para você é viver separado com Deus. A lição vai tratar situações onde não houve perdão de pecado. Vai ter consequências. Isto vai gerar culpa e vergonha. Eu poderia pegar uma passagem bíblica que não está na lição sobre o pecado de Caim. O pecado de Caim nasceu na hora da inveja e do ciúme, porque a oferta do seu irmão Deus recebeu e a oferta de Caim Deus não recebeu. E como Caim soube que o pecado dele não recebeu e o pecado do irmão recebeu? Porque quando Abel faz o sacrifício, a fumaça sobe e ela não se esvaziou. Ela subiu reta, como Deus respirando como um cheiro suave. A de Caim não. Ali começou a gerar um sentimento. E antes do assassinato, o Deus que vê tudo conversou com Caim. Falou: Caim, o pecado jaz à porta, domina o sentimento, não dá a liberdade. Caim pega e mata o seu irmão Abel. E o que gerou em Caim? Arrependimento? Não, gerou culpa e vergonha. Ele não chegou a Deus dizendo: eu me arrependi. O que ele falou é preocupado com os outros irmãos que pudessem querer se vingar
do irmão Abel. E Caim, a Bíblia diz, ele sai errante. Ou seja, ele colhe as consequências de uma vida separada com Deus. E o que aconteceu com a genealogia dele, nós já conhecemos os fatos pelas biografias do livro de Gênesis. O segundo subtópico fala sobre as consequências do pecado de Adão e Eva. Adão e Eva receberam com o pecado sentenças, porque o pecado semeado nós iremos colher. Existe a lei da semeadura. Não pensamos que quando nós pecamos, nós erramos, não irá ter consequências. É como a história de um homem que ele era casado e quando ele trai a sua esposa, ele adquire, um exemplo, o vírus do HIV. Ele se arrepende, ele pede perdão para Deus, mas o HIV ele vai colher as consequências. O HIV que possivelmente ele pode ter colocado na esposa dele, vai colher as suas consequências. Então, não é que porque alcançamos o perdão, as consequências não vão acontecer. Adão e Eva colheram as suas consequências. Deus é um Deus perfeito. Deus fez tudo dentro da perfeição, mas após o pecado, Adão e Eva foram impedidos de viver dentro do paraíso. Eles perderam o aspecto da eternidade e eles se tornaram seres mortais. Adão teve que labutar entre espinhos e abrolhos. A dor da concepção da mulher seria agravada esta dor. Então as consequências foi totalmente tocada em toda a criação pelo efeito do pecado. As consequências do pecado de Davi é muito importante nós tratarmos também na classe da escola bíblica. Por quê? Porque o pecado de Davi foi um alto preço, porque ele cometeu o adultério, ele cometeu um assassinato de um inocente, que era o esposo de Betseba. Só que o que aconteceu? Aconteceu é que agora Davi ficou em silêncio. Davi não fez confissão de pecado. Ele vivia tranquilamente a sua vida. Como muitos, quem sabe, estão assistindo o nosso aqui pelo nosso canal do YouTube, que tem no passado, quem sabe, cometido um pecado e vive no silêncio. Só que a conta chega. E a conta chegou na vida de Davi diante do profeta. O profeta revela o pecado de Davi e a conta vem junto. Samuel revela o conflito do senso de culpa que marcaram a vida de certos homens. Nós vimos o que aconteceu no reinado de Saul pela conta dos seus pecados. O Salmo 32 mostra o perigo de ficar em silêncio, não confessando o seu pecado. Então, dentro da lição da escola bíblica dominical, o conselho é: reconheça o seu pecado e todos os seus erros, para que eles possam ser perdoados e você se sinta purificado pela presença de Deus. O terceiro tópico fala sobre a confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Tem como síntese: a confissão de pecado é o único caminho para a cura e a restauração do corpo, da alma e do espírito.
O primeiro subtópico do terceiro tópico é confessando o pecado a Deus. Primeiramente, a confissão tem que ser feita diretamente a Deus, por intermédio do nome de Jesus Cristo. Porque Jesus é o único que tem condições de perdoar pecados. Na oração do Pai Nosso, quando você entra lá em Lucas capítulo 7, versículo 48, Mateus capítulo 6, versículo 12 principalmente, nós vemos Jesus fazendo uma oração, que foi a primeira oração registrada, Jesus realizando como uma forma de ensino, não para que nós ficássemos decorando e falasse de forma de decora. Não, era uma oração Jesus ensinando como nós deveríamos orar, passo a passo. E nessa oração ele dizia: Pai Nosso, perdoa-nos os nossos pecados, nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Olha a liga da oração. Eu quero receber o perdão, mas eu também sou necessário perdoar quem me ofende. É como Cristo estivesse dizendo: as pessoas vão me ofender, mas eu vou perdoar. Como elas me ofendem e eu perdoo, logo eu falo com o Pai e o Pai me perdoa. E tem muitos textos dentro desta base de doutrina. Lembram-se do rei que chama o seu servo que estava devendo uma grande soma para o rei? O rei ia mandar na prisão, nas trevas exteriores. Mas ele suplicou ao rei e o rei deu o perdão. Ou seja, deu tempo para que a dívida fosse paga. Mas ele saiu e achou um conservo que também devia uma soma muito menor. E ele não fez o mesmo tratamento do rei. Ele espancou e mandou para a prisão. As pessoas viram isso e acharam isso injusto. E chegaram para o rei e falaram: olha, o teu servo fez isso. Ele manda chamar e diz: servo mau, eu não perdoei toda aquela dívida, e tu não fosse capaz de perdoar, levem ele para a prisão. Esta é a síntese do Pai Nosso. Deus está apto para perdoar, porque nós somos grandes pecadores e nós não merecíamos o perdão. Mas nós precisamos perdoar esses leves, pequenos pecados que as pessoas cometem para nós. Lembram-se, existe a lei do retorno. Bondade vai gerar bondade. Perdão vai gerar perdão. Segundo subtópico, alcançando a cura e a restauração. O texto áureo do presente lição nos lembra que ocultar o pecado é decidir viver numa vida de angústia e tribulação. Quem não deixa o orgulho, a soberba, não vai conseguir caminhar num caminho humilde de confissão de pecado. E nós vemos claramente que a igreja precisa nós termos um coração cada vez mais presente na presença de Deus. Nós vemos até mesmo nos cultos, quando é uma mensagem de vitória, uma mensagem abençoada, uma mensagem de alegria, uma mensagem de bênção, nós estamos diante do altar dizendo: Deus, eu quero.
Mas quando a mensagem é de contrição, a mensagem é de arrependimento, a mensagem é de mudança de atitude, a mensagem é uma mensagem de transformação, nós não temos o mesmo o impulso de estar diante do altar. E a lição da escola bíblica dominical vai vir para isso, para nos mostrar que precisamos do ministério da reconciliação, como está em 2 Coríntios capítulo 5. Nós precisamos estarmos reconciliados com Deus. E a vida nossa, cristã, a tua vida espiritual tem que ser cuidada, tem que ser tratada, e você tem que ter um coração humilde, contrito e chorar na presença de Deus. A nossa conclusão, então, em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado. Encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica para o caminho da cura e da restauração. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão do pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim desfrutará das infindáveis misericórdias divinas. Quero agradecer você que tem estado conosco em cada lição da Escola Bíblica Dominical. Continue conosco, siga o nosso canal, deixe seu sininho, deixe seu like, faça seu comentário, estará ajudando a melhorarmos a qualidade cada dia mais. Muito obrigado.